Gravando. Eu coloquei a prova, a terceira prova, né, a prova 3, coloquei ela no Moodle hoje de manhã. Não sei se vocês já viram lá. Igual as outras. Só que essa é uma questão só. É uma questão em 4 partes, e cada parte é subdividida em várias coisas. Parece grande, na hora que você olha, você fala, nossa, essa prova é imensa. Mas não é tanto assim, não. Ela não é grande, ela não é, acredita em mim, tá? Agora, procure entender bem o problema primeiro, porque é um problema, assim, é um cilindro, tá? É um cilindro, a figura que está lá na prova, você está vendo esse cilindro de cima, né? Então você está vendo, são vários cilindros concêntricos. Deixa eu mostrar a prova aqui, né? Vou mostrar. Deixa eu abrir ela aqui na tela, que aí eu posso mostrar ela para vocês e dar uma explicação rápida. Aqui. Então, vamos dividir a tela. Eu estou abrindo ela direto do Moodle, tá? Então, deve ser a mesma prova que vocês vão abrir lá. Eu cliquei lá no Moodle, nesse botão aqui, mas ela está aqui também no link de entregar a prova. E aí, eu abro ela, um PDF. Está aqui, vamos aumentar isso aqui, colocar aqui na tela inteira. Então, é uma questão só, tá? Gente, ó, eu preciso de uma solução detalhada. Acho que todo mundo que eu estou vendo aqui na aula, nesse momento, faz uma solução detalhada, bem explicada. Não precisa explicar desde os primórdios da história humana, não. Mas, assim, explica os passos que você está fazendo, o que é que você está usando, tá? Várias das provas, das 2 provas passadas, né, eu recebi provas que não tinham uma explicação, assim, bom, jogava uma expressão, de onde que ela veio? Eu preciso saber de onde que ela veio. Então, ó, leiam com cuidado essa descrição aqui, né? Ela está descrevendo a figura que eu vou mostrar aqui embaixo. Deixa eu mostrar a figura que está aqui embaixo. A figura parece complicada, né? Mas não é, não. Eu estou vendo de cima, né, vários cilíndricos concêntricos. No meio tem um cilindro condutor, onde eu coloquei uma carga menos Q, uma carga negativa. Tá? Esse cilindro condutor tem um raio A e tem um comprimento L grande, está afundando aí na tela. Né? Aí, em volta desse cilindro, tem uma casca cilíndrica que é feita de um dielétrico, cuja permitividade, né, elétrica é ε1. Isso não é a relativa, não, tá? É a permitividade mesmo, ε1. Né? É o que está falando aqui em cima. Está andando lento, né? Aqui. Já vi que eu escrevi errado aqui na prova, tá vendo? A velha mania, escrevi constante dielétrica, não é constante dielétrica. Bem, quem fizer com constante dielétrica, tudo bem, mas o que eu queria falar que era permitividade elétrica. Tanto faz, né? Só uma constante. Eu vou corrigir isso na prova, tá? Mas quem quiser fazer como constante, quem já começou a fazer, pode continuar assim. Só vai dificultar um pouquinho para corrigir. Mas continuando, então tem 2 cascas cilíndricas dielétricas. Uma aqui com permitividade elétrica ε1, e em volta dela tem uma segunda, é um material diferente, com a permitividade elétrica ε2. Né? Essa primeira aqui, ela está no espaço entre o raio S igual a A e S igual a B. Ela vai daqui, que é A, até aqui, que é o raio B, né, distância ao eixo do cilindro. E o segundo material 2 aqui, de permitividade elétrica ε2, vai de S igual a B, né, S igual a B, até S igual a D. E, finalmente, em volta disso tudo, eu tenho uma outra casca cilíndrica condutora que está com a carga mais Q. Isso é um capacitor cilíndrico com carga menos Q na placa interior e mais Q na placa exterior. E, em vez de ter um dielétrico só, eu tenho 2 dielétricos nesse capacitor. Então, o que parece que é grande, né? A primeira figura é grande, né? São várias regiões. E em todas as regiões, para pontos longe das extremidades, então pode usar a simetria cilíndrica, olha a dica. Eu quero que vocês determinem na parte A o vetor de deslocamento elétrico D em todas as regiões. Depois, o campo elétrico em todas as regiões.
polarização em todas as regiões e todas as densidades de carga que tiverem aqui. Aí vocês têm que ver onde é que tem densidade de carga ligada. Tá? Então, o que são as regiões? S menor do que A, S entre A e B, S entre B e C, S entre C e D e S maior do que D. Tem um monte de regiões aí, mas está aí a sequência, não precisa fazer nessa sequência que eu sugeri, mas é uma sequência recomendada. Não vai ser difícil, não. Tá? Ok, então está aí a prova, é para entregar até quinta-feira que vem, então vocês têm aí mais de 2 dias para fazer, porque quinta-feira, 1 minuto antes da meia-noite, tá? É o horário oficial de entrega lá. Tem um prazo pequenininho, quem entregar é atrasado, mas custa ponto, tá? Então, tem que fazer, é bom fazer no horário mesmo. Muito bem, mas vamos partir então para a aula. Tá? Na aula de hoje, a gente tem que terminar essa matéria que se refere ao capítulo 4. Vou abrir o quadro da aula aqui. Matéria que refere ao capítulo 4, está faltando a parte de energia em dielétricos. Né? E a gente já vai começar o capítulo seguinte, de magnetostática. Né? Vamos colocar um campo magnético, vamos colocar cargas em movimento. Espero começar isso hoje ainda. Tá? Então, o tema da aula de hoje é esse, vou compartilhar de novo, né? É esse que está aqui. Ó. Energia elétrica em dielétricos corresponde ao final lá do capítulo 4, nosso livro-texto, e aí a gente vai começar com força de Lorentz, vamos começar a falar de cargas em movimento, vamos começar a falar de campo magnético. Uma outra coisa que eu lembrei aqui, não sei se vocês devem, espero que vocês tenham percebido, né? A lista de problemas recomendados do capítulo 4 já está lá há algum tempo no Moodle também. Quando que eu coloquei isso? Acho que tem mais de uma semana. Deve ter uma semana, mais ou menos, ou um pouco mais de uma semana, não sei. Bom, então, vamos lá, né? Energia elétrica em dielétricos. Eu vou começar pegando um exemplo, vamos pegar um capacitor de placas paralelas para simplificar a nossa vida. Tá? Um capacitor de placas paralelas, não podia ser qualquer outro tipo de capacitor, mas para simplificar é melhor. O cálculo fica simples com placas paralelas. Então, isso aqui é um condutor, né? Esse aqui é um outro condutor, eu coloco a carga menos Q na placa de baixo, a carga mais Q, igual em módulo, sinal contrário, na placa de cima. Essas duas placas estão separadas de uma distância que eu vou chamar de D. Tá? Eu sei calcular o campo elétrico nessa região aqui, entre as placas do capacitor. O campo elétrico nessa região, bom, posso usar a lei de Gauss, né, para calcular isso. Se essas placas forem muito grandes, tiverem uma área muito grande, será que eu consigo desenhar essa perspectiva? Assim, isso aqui é a placa, a distância dela, eu consigo. Vamos colocar a carga mais Q aqui em cima da placa, mais Q. Né? E essa placa aqui, aí pronto, vai complicar o meu desenho. Essa placa de baixo se estende aqui também. Se a área entre a área dessas placas for muito grande, né? essa distância é grande, comparado com essa separação D, então eu posso usar a lei de Gauss, calculo o campo elétrico aqui nessa região. Não preciso nem disso. Eu posso usar também, um outro jeito de fazer isso é usar a condição de fronteira. Né? Eu sei que esse material aqui é um condutor. A gente sabe que as condições de fronteira que a gente viu para o campo elétrico. Por enquanto não tem dielétrico aqui, não, tem vácuo. Daqui a pouco eu coloco o dielétrico nessa região. Né? A gente viu que as condições de fronteira para o campo elétrico, na superfície de separação entre dois meios, né, a componente longitudinal do campo elétrico é contínua, longitudinal à fronteira, né, componente paralela à superfície de separação entre o meio 1, que seria o meu condutor, né? E o meio 2, que é o vácuo aqui entre as duas placas. Né? E a componente perpendicular do campo elétrico, ela sofre uma descontinuidade. Né? O E1, aí eu colocando o sinal de vetor aqui no campo elétrico, o componente perpendicular à superfície de separação, E1 menos E2, perpendicular, é igual à densidade de carga, né, que tenho nessa superfície de separação. Então,
Ó, então, dentro do condutor, né? Dentro do condutor, se o meio 1 é condutor, então o E1 é igual a zero, o E1 longitudinal é igual a zero, que implica que a componente longitudinal, componente do campo elétrico na região entre as placas, paralela à placa, também é zero na região entre as placas. Né? Entre as placas é o meio 2. Já a componente perpendicular, dentro do condutor, campo elétrico todo é zero. Então, isso aqui é zero também. Mas isso implica que na região entre as placas, o E2, né, perpendicular às placas, vai ser igual a sigma. Está faltando sigma sobre epsilon zero, né, a descontinuidade aqui. Sigma sobre epsilon zero. Tem um sinal negativo aqui, né? Porque vai ter menos E2, é menos sigma sobre epsilon zero, significa que o campo elétrico está apontando para baixo ou para cima. Né? Mas, de qualquer jeito, eu sei que o campo elétrico aqui ele vai apontando para baixo, né? Dessa placa aqui. Esse é o campo elétrico. Só tem a componente perpendicular. Né? O módulo dessa componente é sigma sobre epsilon zero. E ela está apontando, vou tirar o módulo, vou colocar a direção mesmo, né? Ela está apontando na direção... Não, vou colocar o módulo dela mesmo, porque senão tem que colocar sinal de vetor aqui, isso aqui é só a componente, né? O que eu sei é que o campo elétrico entre as placas do capacitor é sigma sobre epsilon zero, e ele está na direção Z chapéu, vou considerar a direção Z chapéu para baixo. Tá? O que é sigma? É a densidade de carga na placa, que é a carga total que eu tenho na placa dividido pela área total da placa. Isso aqui, 1 sobre epsilon zero, é o módulo do campo elétrico. Posso chegar nesse resultado usando a condição de fronteira, como eu fiz aqui. Posso usar a lei de Gauss. Acho que vocês sabem fazer isso aqui, né? Considerando que essas placas são muito grandes. De qualquer forma, eu tenho o que eu queria, que é o valor do campo elétrico na região entre as placas. Com o valor do campo elétrico, eu posso calcular a diferença de potencial entre as placas. A diferença de potencial. Não vou me preocupar, vocês estão vendo que eu não estou me preocupando com o sinal aqui, não. A diferença potencial eu vou chamar de V, né? Que é potencial maior, V mais, menos V menos, né? Que vai ser o módulo, eu sei, se eu tiver o campo elétrico, eu sei calcular uma diferença de potencial. Isso aqui é o módulo da integral de E escalar dl, né? Quando eu vou de uma placa até a outra. Eu vou da placa negativa até a placa positiva, por exemplo. Cadê o sinal menos? Estava aqui? Ok, eu coloco ele se vocês quiserem, mas eu vou tirar o módulo, né? Eu quero só o valor da diferença de potencial. Potencial da placa que tem o maior potencial, menos o potencial da placa que tem o menor potencial. Então, não estou preocupando com o sentido, estou preocupando com o sinal. Quero o módulo da diferença de potencial. Bom, o campo elétrico, né, ele é uma constante, ele tem o mesmo valor em todos os pontos aqui. Então, se eu fizer o caminho aqui, indo da placa negativa até a positiva, né? Esse aqui é o meu caminho DL que eu faço, eu vou estar sempre paralelo ao campo elétrico, ou antiparalelo, então vai ter um sinal menos aqui, que compensa esse sinal menos, não interessa, porque eu estou pegando um módulo, né? Mas o campo elétrico tem o mesmo valor em todos os pontos desse caminho, eu posso tirar ele para fora da integral, ele vai dar o módulo do campo elétrico vezes a integral da placa, de uma placa até a outra, né? De dl. O módulo do campo elétrico eu sei quanto que é Q sobre epsilon 0A, Q sobre epsilon 0A, né? E essa integral de dl indo de uma placa até a outra é o tamanho desse caminho, dessa distância entre as duas placas, que é o d. Né? Então, essa integral vai dar simplesmente d. Ou seja, a diferença de potencial entre as duas placas do meu capacitor de placas paralelas, ele é Q sobre epsilon 0 D sobre A. Não? Agora, vamos comparar isso aqui com a nossa definição de capacitância. Consigo mais um espacinho aqui. Ó. Pela definição de capacitância,
A capacitância é a constante de proporcionalidade entre carga e diferença de potencial entre as placas de um capacitor. Se o capacitor tem carga Q nas placas, não? A diferença de potencial entre as placas é proporcional a essa carga, vice-versa, né? A carga que eu tenho nas placas determina a diferença de potencial, uma é proporcional à outra, e a constante proporcionalidade eu chamo de capacitância. Né? Essa é a definição de capacitância. Olha, então, daqui eu tiro que a capacitância, né? A capacitância, então, é Q sobre V, e aqui eu tenho uma relação para o capacitor de placas paralelas entre Q e V. Então, já dá para vocês verem quanto que vai ser a capacitância num capacitor de placas paralelas, né? ε0A sobre D. Né? Então, para o capacitor de placas paralelas, a gente analisou ali, capacitor de placas paralelas, eu sei que vocês já devem ter feito isso antes, mas é sempre bom lembrar, né? A capacitância dele é ε0, área das placas, dividido pela distância entre as placas. Muito bem, para que eu estou fazendo isso tudo? Não? Tudo isso está no vácuo, né? Não falei nada de dielétrico ainda, mas agora eu vou colocar um dielétrico, né? Vou colocar entre as placas do capacitor um dielétrico com uma certa permitividade elétrica que eu conheço. Um dielétrico com permitividade epsilon. Tá? Então, agora, entre as placas, eu não tenho mais vácuo, eu tenho um dielétrico com permitividade epsilon. Posso refazer todo esse cálculo. Não precisam desesperar, não, que eu não vou refazer, não. Eu posso refazer todo esse cálculo. Quando eu calcular o campo elétrico aqui entre as placas, usando, por exemplo, a condição de fronteira, o componente do campo elétrico paralelo às placas continua sendo zero, né, por essa condição aqui de fronteira, na fronteira de separação entre dois meios, e um dos meios é um condutor. Não? A descontinuidade da componente perpendicular agora não vai ser sigma sobre ε0, vai ser sigma sobre epsilon. Isso vai fazer com que o campo elétrico, então, seja a carga nas placas, supondo que a carga continua a mesma. Eu coloquei o dielétrico, mas a carga nas placas do capacitor continua a mesma. Né? Então, o campo elétrico agora vai ser Q sobre A, não é mais 1 sobre ε0, é 1 sobre epsilon aqui. Então, o campo elétrico com dielétrico, eu vou chamar isso aqui, vou chamar o campo elétrico com dielétrico, é D. Ele vai ser Q sobre epsilon A, né? Continua sendo na direção Z, né? Direção Z sendo lá para baixo. O campo elétrico no vácuo, que a gente calculou ali no slide anterior, né, era Q sobre ε0A, né, na direção Z. Quer dizer, daqui eu posso ver que, quando eu coloco um dielétrico entre as placas do capacitor, o campo elétrico diminui, né, porque o epsilon é sempre maior do que o ε0. Lembra que epsilon é o ε0 mais uma constante positiva. Vou voltar lá atrás, a gente vê a definição disso. Então, se eu fizer a razão entre o campo elétrico no dielétrico sobre o campo elétrico no vácuo, vou pegar o módulo dessa razão, não? Eu estou dividindo isso aqui por isso de cá, não? Quero só o módulo aqui, a carga, eu estou supondo que é a mesma área, o capacitor é a mesma área, é a mesma, não? Então, vai sobrar, está faltando alguma coisa aqui, não, né? O que vai ficar aqui? Vai ficar 1 sobre epsilon dividido sobre 1 sobre ε0. Isso aqui vai dar ε0 sobre epsilon. Né? Permitividade elétrica do vácuo sobre a permitividade elétrica do dielétrico que eu coloquei lá entre as placas do capacitor. Isso aqui é o inverso da permitividade relativa, também conhecida como constante elétrica, né? Isso aqui é 1 sobre a permitividade relativa.
a gente viu nessas aulas aí passadas, né? Muito bem, o que significa isso então? Né? Quando eu coloquei o dielétrico entre as placas do capacitor, o módulo do campo elétrico com o dielétrico vai ser o módulo do campo elétrico que eu tinha quando eu tinha vácuo entre as placas, dividido pela permitividade relativa desse dielétrico. A permitividade relativa é um número maior do que 1, sempre, né? Então, esse campo elétrico com o dielétrico vai ser sempre menor do que o campo elétrico que eu tinha quando eu era vácuo entre as placas, e diminui por esse tanto que depende da permitividade relativa. A diferença de potencial vai mudar também, né? A diferença de potencial entre as placas é proporcional ao campo elétrico. Vamos voltar no slide anterior, a gente vê isso, né? A diferença de potencial entre as placas, né? Ela depende diretamente do campo elétrico aqui. A diferença de potencial V é o módulo do campo elétrico, né? Vezes o caminho, a distância entre as duas placas. Então, a diferença de potencial entre as placas, quando eu colocar o dielétrico entre elas, o VD, né, ela vai passar a ser o V do vácuo, que eu tinha quando era vácuo entre as placas, né, dividido pela mesma permitividade relativa. A diferença de potencial entre as placas do capacitor também diminui se eu manter a carga constante. Né? O que isso aí implica sobre a capacitância? Né? Vamos voltar atrás de novo e ver a nossa definição de capacitância. A capacitância é a carga dividida pela diferença potencial. A diferença potencial diminuiu quando eu coloquei o dielétrico, né? Então, a capacitância vai aumentar. De quanto que vai aumentar a capacitância? Isso aqui implica que a capacitância com o dielétrico vai ser igual a εr vezes a capacitância que eu tinha no vácuo. Isso aqui é um D, a capacitância dielétrica. Tudo isso para falar que quando eu coloco um dielétrico de permitividade relativa epsilon índice R entre as placas de um capacitor, eu aumento a capacitância desse capacitor por um fator que é essa permitividade relativa, é um fator que é o epsilon R. Então, esse é um jeito, por isso que capacitores, né, parênteses aqui, né, por isso que capacitores, em geral, tem um dielétrico entre as placas. Você quer um capacitor com uma capacitância grande. Você quer fazer ele pequeno, mas com uma capacitância grande. O que é grande depende do tamanho do capacitor que você quer, né? Mas pequeno você sempre quer, né? Você não quer que um dispositivo eletrônico ocupe um espaço muito grande. Então, para fazer um capacitor um tamanho do mesmo tamanho, mas com a capacitância grande o suficiente, o que você faz? Você coloca dielétrico entre as placas dele. Né? Quanto maior for a permitividade relativa do seu dielétrico, maior é o aumento de capacitância. Muito bem, mas eu falei que a gente ia falar de energia, né? Então, para que eu estou falando isso aqui? Vamos entrar na energia agora. O trabalho para carregar um capacitor, a gente calculou isso antes. Né? Trabalho que eu preciso fazer para ir colocando carga nas placas do capacitor. Né? Isso é fácil de calcular, não vou fazer de novo. O que a gente faz? A gente calcula o trabalho necessário para aumentar a carga no capacitor, que é um Qzinho, aumentar ela de dQ. Eu preciso fazer um trabalho dW, né, que depende da diferença de potencial entre as placas, que é determinado pela carga, blá, blá, blá. A gente já fez isso para trás. Quem não lembra, volta lá atrás e vê. O que me interessa aqui é o resultado final. Para estabelecer uma diferença de potencial V entre as placas de um capacitor, eu faço isso colocando carga nela, eu tenho que fazer um trabalho que depende da capacitância desse capacitor. É meio de C V ao quadrado. Esse é o trabalho que eu preciso fazer para estabelecer a diferença potencial V entre as placas do capacitor. Eu faço isso colocando carga nele. Né? Bom, isso aí, se isso aqui for a capacitância no vácuo, né? É esse trabalho que eu tenho que fazer. Se eu colocar dielétrico,
entre as placas, a gente acabou de ver que a capacitância do capacitor aumenta. Então, o trabalho que eu vou ter que fazer para colocar a mesma diferença de potencial entre as placas do capacitor vai aumentar. Com dielétrico entre as placas do meu capacitor, a capacitância não é mais C, ela é capacitância com dielétrico, ela é epsilon índice R, né? A permitividade relativa do dielétrico entre as placas, vezes a capacitância que eu tinha no vácuo. Então, o trabalho para carregar um capacitor com dielétrico entre as placas é meio de capacitância agora, que é epsilon R vezes C, V ao quadrado. Eu tenho que fazer um trabalho maior. Ele é um trabalho que é epsilon R vezes o trabalho que eu tinha que fazer antes, né? O trabalho que eu tinha quando tinha vácuo. Eu vou colocar um índice aqui. Não precisa não. Esse aqui é o trabalho no vácuo. Falei que não precisa e já coloquei, né? Essa aqui é a capacitância no vácuo. V é o mesmo, tá? Nas duas situações. O trabalho necessário para estabelecer a mesma diferença de potencial entre as placas do capacitor é maior quando tem dielétrico entre as placas. E é fácil entender fisicamente por que esse trabalho é maior. Para chegar no mesmo potencial, eu vou precisar colocar mais carga nas placas do capacitor que tem o dielétrico entre as placas. Por quê? Porque parte do campo elétrico entre as placas vai ser anulado pelas cargas ligadas. Quando eu vou colocando carga nas placas, né? Eu estou estabelecendo um campo elétrico entre as placas do capacitor. Esse campo elétrico vai induzir cargas ligadas no dielétrico. Quando era vácuo entre as placas, não tinha jeito de fazer isso, né? Mas como tem um dielétrico lá, isso vai induzir cargas ligadas, essas cargas ligadas vão diminuir o campo elétrico entre as placas, como a gente viu, né? Então, eu preciso colocar mais carga para chegar no mesmo valor de campo elétrico que eu tinha antes, quando era vácuo entre as placas. Para chegar no mesmo potencial, eu tenho que colocar mais carga, eu tenho que fazer mais trabalho para anular as cargas ligadas que estão no dielétrico. Então, tem uma interpretação física clara, né? Bom, a gente... Então, isso aqui é o trabalho necessário para carregar um capacitor, né, que tem dielétrico entre as placas. Eu fiz aquele exemplo lá com capacitor de placas paralelas, mas esses resultados aqui são gerais, tá? Eles valem para qualquer capacitor, né? Só depende da definição de capacitância. A diferença potencial entre as placas sempre vai ser proporcional ao campo elétrico, e o campo elétrico entre as placas vai sempre diminuir quando você coloca dielétrico entre elas, por causa da indução de cargas ligadas no dielétrico, tá? Isso é geral, independe da forma do capacitor. Muito bem. Bom, a gente viu antes também, né, quando a gente estava trabalhando no vácuo, a gente calculou qual que é a energia potencial que eu tenho armazenada num campo elétrico. Vou mudar de slide aqui, então. Energia é uma energia potencial, né? Porque é uma energia que está armazenada lá, que eu posso usar para fazer trabalho. Energia potencial elétrica. Eu não gosto de usar o potencial, porque energia potencial, a gente começa a confundir com potencial, né? Então, eu vou colocar entre parênteses aqui. A energia elétrica é armazenada em um campo elétrico. Ela é dada por quê? A gente chegou em mais de uma expressão para isso, né? Tinha uma expressão que dependia da densidade de carga, tinha uma expressão que dependia do campo elétrico, e a gente chegou numa expressão específica para quando eu tinha cargas pontuais. Tinha uma discussão lá sobre essas várias expressões, mas o que me interessa aqui agora é a expressão em termos do campo elétrico. A energia elétrica armazenada num campo elétrico é meio de epsilon zero a integral sobre o módulo ao quadrado desse campo elétrico no espaço todo. Um campo elétrico ele cai com o quadrado da distância, né? Então, isso aqui vai cair com 1 sobre a quarta potência da distância, o E ao quadrado, mas eu tenho que integrar isso aqui sobre todo o universo, né? Eu tenho que integrar nas 3 direções, x, y, z, de menos infinito até mais infinito, se eu estiver usando coordenadas cartesianas. Tem que integrar sobre o espaço todo, né? Essa expressão mais geral que a gente tinha
né, para energia elétrica, energia que está armazenada em um campo elétrico. Na presença de dielétricos, eu posso usar essa expressão. Claro, essa expressão é geral, a gente calculou ela num caso bastante geral, só dependendo... Eu não quero fazer todo esse cálculo de novo, né, porque nós vamos repetir um cálculo que a gente fez e envolve várias matemáticas, né? A gente tem que escrever, calcular a energia que eu preciso para construir uma certa distribuição de carga, aí eu faço resolvo a integral por partes, transformo em duas integrais, faço limites de integração tender para o infinito, uma das integrais vai para zero, sobra essa de cá. Em linhas gerais, esse é o cálculo que a gente está fazendo, e é um cálculo geral, serve para qualquer campo elétrico. Mas na presença de dielétricos, tem uma outra expressão que a gente deduz do mesmo jeito, mas é mais conveniente. Então, na presença de dielétricos, essa expressão aqui, ó, a energia é meio, não tem o epsilon, vou esconder o epsilon onde? Eu vou esconder o epsilon dentro do vetor D. A integral continua sendo sobre todo o espaço, né? Estou representando por integral simples, mas é uma integral tripla, né? Eu estou integrando sobre o espaço tridimensional todo. D produto escalar com E, né, integrado no espaço todo. Essa expressão não é diferente da expressão que está aqui em cima, não é diferente dessa expressão, não. Na verdade, você fala assim, não, eu não tenho dielétrico, eu tenho vácuo, né? Então, no vácuo, quanto que é o vetor D? Epsilon zero é. Então, epsilon zero sai para fora da integral, fica meio de epsilon zero, né? E produto escalar com E, que é o E ao quadrado. Mas se eu tiver um dielétrico, né, na região do espaço onde tem dielétrico, essa integral é feita sobre o espaço todo, tem partes que são vácuo, tem partes que tem dielétrico. Onde tem dielétrico, o D aqui é epsilon vezes o campo elétrico, né? Então, vai ficar o quê? Epsilon, que é uma constante, sai para fora, né? Campo elétrico, com campo elétrico, fica o módulo campo elétrico ao quadrado. Só que, em vez de epsilon zero, eu tenho epsilon nessas regiões do espaço ali. Para demonstrar essa expressão aqui de baixo, né, eu falei que é conveniente usar quando você tem dielétricos presentes, é o mesmo raciocínio de antes, por isso que eu não quero fazer ele de novo, né? Eu vou calcular o trabalho para construir a distribuição de cargas livres, né, para construir uma distribuição de cargas livres, aumentando a carga, né, de um delta ρ livre vezes um volume infinitesimal d tal, né, na presença de um certo potencial V criado pelas cargas que já estão lá, né? Calculo isso, aí integro sobre toda a distribuição de cargas, separo a integral, resolvo a integral por partes, vai virar duas integrais, né? Uma vai para zero, quando eu faço o limite de integração tender para infinito, né? Mesmo resultado. Mas tem um detalhe importante, tá? Quando eu uso o vetor D aqui, eu suponho que o dielétrico presente é um dielétrico linear. Ou seja, durante a derivação dessa expressão aqui, que é um desafio interessante para vocês, não podia ter dado isso na prova, para vocês derivarem essa expressão aqui, supondo que eu tenho dielétricos lineares presentes. Mas eu acho que está feito no livro, então não tem muita graça, não. Mas na derivação dessa expressão, a gente usa o fato de que eu posso escrever o vetor D como sendo epsilon E. Tá? E isso aqui só vale para dielétricos lineares. Então, essa expressão aqui só vale para dielétricos lineares. Se você não tiver dielétrico linear, usa a expressão de cima. Tá? Dá um pouco mais de trabalho. Por quê? Qual que é a diferença entre essas duas expressões? Eu falei, essa expressão que a gente deduziu antes é uma expressão geral. Tá? Só que, ao usar essa expressão aqui, o que eu estou calculando é a energia necessária para construir uma distribuição de cargas livres e ligadas, ou seja, a energia que está armazenada, né? Isso aqui é a energia que está armazenada numa distribuição de cargas livres mais cargas ligadas. Então, quando eu faço a dedução dessa expressão e tem dielétricos,
eu tenho que considerar que eu vou não só colocar cargas livres no espaço, mas eu vou colocar cargas ligadas também. Na derivação dessa expressão aqui, eu considero que eu estou colocando só cargas livres. Tá? As cargas ligadas elas vão estar embutidas aqui no D. Né? O D inclui a polarização do dielétrico, então as cargas ligadas são levadas em conta automaticamente. Né? Ela está embutida aqui. A polarização do dielétrico, que está ligado com as cargas ligadas, está embutida nesse vetor D aqui. Ok, todas essas considerações são para falar o seguinte, né? Energia na presença de elétricos, mesma coisa que a gente viu antes, pode dar essa expressão geral aqui, mas se o seu dielétrico é linear, em algumas regiões do espaço você tem dielétricos lineares, use essa expressão, é mais simples de usar, você não precisa se preocupar com as cargas ligadas, né? Só com as cargas livres, porque as cargas ligadas estão embutidas aqui no seu vetor D. Mas não esquece que essa expressão só vale para dielétricos lineares. Bom, gente, é isso aí que eu tinha a falar sobre energias em dielétricos. Né? Se esticasse um pouquinho a aula passada, dava para a gente ter feito isso lá. Né? Mas, no final da aula, a gente já está cansado, né? Então é melhor terminar um pouco mais cedo. Eu já acho que minhas aulas são muito longas. Eu gostaria que elas durassem 1 hora só. Acho que... Mas não consigo falar pouco. Bom, mas agora assim, tem uma última sessão do livro que eu vou praticamente pular ela, tá? Aconselho vocês a lerem no momento aí que tiver assim, um domingo à tarde, aquele momento de depressão, que você não tem nada a fazer, fala, nossa, assim, que coisa triste, o que eu vou fazer agora? Amanhã é segunda-feira. Aí você pode pegar, não, vou pegar o livro do Griffiths, lá o capítulo 4, vou ler essa última sessão que fala forças sobre dielétricos. É uma curiosidade quase, tá? É um problema específico, é por isso que eu não quero me alongar nele aqui. Mas vou falar em linhas gerais, vou copiar a figura do livro aqui, eu falo que não vou falar, e aí imediatamente começo a falar, né? Copiar a figura, vamos ver se eu copiei a figura do livro. Eu não copiei, não. Copiei, né? É um problema específico, tá? Mas é um caso interessante, é uma situação assim. Suponha que você tem um capacitor de placas paralelas, né? As placas são essas placas mais escuras aqui, né? Ela tem uma profundidade W e uma largura total que é L, ó. L vezes W. Então, a área dessas placas é L vezes W, né? Aí você vai colocar um dielétrico entre as placas. Você começa a colocar o dielétrico entre as placas. Se você for fazer isso na prática, você vai ver que aparece uma força puxando o dielétrico para dentro. De onde que está vindo essa força? Tá? Existe um campo elétrico aqui, tá? Esse capacitor está carregado, tem carga nas duas placas, mais Q, menos Q, tá? Então existe uma diferença potencial aqui, existe um campo elétrico entre as placas. Na hora que você começa a colocar o dielétrico, aparece uma força puxando o dielétrico. Fala, que força é essa? O campo elétrico entre as placas não é perpendicular às placas, não está nessa direção, então não é força sobre cargas que estão no dielétrico, a força está na direção perpendicular. E você sente uma força puxando o dielétrico para dentro, tentando diminuir essa distância X aqui. Tá? Primeiro, então, duas observações que eu vou falar. Qual que é a origem dessa força? A origem dessa força é o fato, sim, longe das extremidades, o campo elétrico é perpendicular às placas. Ele está na direção... como é que chama essa direção aqui? Eu vou chamar de Z, né? Ele está na direção Z. Tá? Então, ele não faz força, ele não pode fazer força sobre o dielétrico. Mas isso é lá no meio das placas, longe das extremidades. Na extremidade, o campo elétrico não é assim, não. Né? Se a placa de cima é positiva, o campo elétrico aqui nas extremidades, ele é uma coisa assim, ó. Ele só é perpendicular às placas, longe das extremidades. Mas aqui nas extremidades, o campo elétrico tem uma curvatura. Então, tem uma componente do campo elétrico, tá, nessa direção aqui. E é essa componente do campo elétrico, né, que faz uma força sobre as cargas ligadas que aparecem dentro do dielétrico, e é essa componente que puxa. Essa é a origem da força que puxa o dielétrico para dentro. O problema é o seguinte, né? Calcular essa força aqui é muito complicado
diretamente. Por quê? Porque calcular esse campo elétrico nas bordas é muito complicado. É possível calcular o campo elétrico nessas bordas aqui, mas não é um cálculo assim, que você vai fazer em meia hora, não. Vai demorar bastante, né? Não posso usar a simetria, né? Porque eu estou quebrando a simetria plana aqui, né? A placa termina nesse ponto e é exatamente isso que gera essa curvatura do campo elétrico. E ele vai caindo com a distância às placas, né? O campo elétrico aqui longe é menor, né? Faz uma coisa assim. Então, dá para calcular diretamente, calculando qual que é o campo elétrico nas extremidades, e daí eu calculo a força, né, que puxa o dielétrico lá para dentro, mas tem um jeito muito fácil de calcular, que é isso que o Griffiths faz lá no livro, que eu não quero fazer aqui, não. Você usa considerações de energia, tá? Por isso, então, essa seção é quase um exemplo desse uso de energia aqui. O que você faz? Você calcula a energia do capacitor carregado. Na verdade, você calcula qual que é o trabalho que você tem que fazer para segurar esse capacitor, para segurar o dielétrico, né, para não deixar ele pular lá para dentro, você tem que segurar ele com uma força que é igual à força que puxa ele lá para dentro. Então, você tem que fazer um trabalho sobre o dielétrico. Então, esse trabalho é igual à energia que o capacitor vai ter com o dielétrico lá dentro dele, né? Depende do tanto que o dielétrico entrou, tem uma energia diferente. Tá? Aí sai assim, em 4, 5 linhas, você calcula o valor dessa força. Então, é um cálculo interessante, eu não vou dizer que é uma curiosidade, não, mas é um cálculo legal de fazer. Tá? Bom trabalho para fazer num domingo à tarde, quando você já terminou tudo que você tinha para fazer, em vez de você ficar lá deprimindo, choramingando, que acabou o fim de semana, você vai e faz essa conta, você fica feliz na hora que você chega no resultado. Tá? Então, minha sugestão aí para o fim de semana. Muito bem, mas eu quero, então, partir para coisas novas. Até agora, né, a gente está falando só de cargas em repouso, até esse momento. Até agora, todas as cargas elétricas que a gente considerou estão paradas. Tanto a carga de prova que a gente está olhando, quanto as cargas que criam o campo elétrico, né, na região onde está essa carga de prova. Não, nosso problema, vamos relembrar nosso problema típico. Né? Eu tenho uma distribuição de cargas, né, no espaço, que é descrita pela quantidade de carga por unidade de volume, ou seja, num ponto aqui dessa distribuição de carga, um ponto designado pelo vetor posição R', aqui eu tenho um elementozinho de volume, que é um dτ', né? E nesse dτ' aqui eu tenho um dq', uma quantidade infinitesimal de carga, que é a carga por unidade de volume naquele ponto, ρ de R', vezes o volume, aquele volume infinitesimal ali. Né? E aí, isso aqui cria isso aqui faz uma força, né? Faz uma força sobre uma carga de prova, uma outra carga elétrica que está parada aqui, ela está na posição. Olha lá, eu não sei conseguir, não mirei essa reta direito. Tá tão ruim, não. Na posição R, eu tenho uma carga Q, né? E eu vejo que essa carga Q aqui, ela sofre uma força devido à presença dessa distribuição de carga. Essa força é o que eu quero calcular. E aí a gente fala, em vez de calcular essa força diretamente, eu posso calcular qual que é o campo elétrico naquela posição, né? E eu defino essa força como sendo o produto da carga vezes campo elétrico. Essa é a força que atua sobre a carga Q grande, né, naquele ponto lá. Ela depende desse campo elétrico aqui. Aí a gente viu como calcular esse campo elétrico. Né? Na verdade, a gente viu isso através de postulados. Um jeito é diretamente através da lei de Coulomb, que pode ser expressa nessa forma aqui. O campo elétrico, usando o sistema internacional de unidades, o campo elétrico no ponto R, que é o que eu preciso, né, para calcular a força,
Vamos corrigir esse sinal de igual aqui. O campo elétrico no ponto R é 1 sobre 4πε0, a integral sobre toda a distribuição de cargas do ρ de R' de tal linha, ou seja, é o dq', né? Dividido pela distância dessa carga dq' R' até aquele ponto, e ele está na direção, esse campo elétrico causado pela carga dq' está na direção R chapéu, que é a direção que vai dessa carga dq' até aquele ponto Q. Ah, essa reta ficou ótima. Isso aqui é o vetor R, do qual esse... Eu coloquei, chamei de R', não, né? R só. Esse aqui é o vetor R. Esse R aqui é o módulo desse vetor, ou seja, é essa distância aqui. Isso aqui é o vetor unitário dessa direção. Para achar o campo elétrico, eu preciso varrer toda a distribuição de carga. Preciso fazer esse R' variar em toda a distribuição de carga. E pela figura aqui está claro de que esse R é o R' menos o R', né? Então, ele varia com R'. Essa integral, em princípio, não é integral fácil de calcular, não. A gente viu também que, assim, isso é um postulado equivalente àquele lá, né? Falar que o divergente de E é a densidade de carga, carga por unidade de volume, dividido por ε0, e o rotacional do campo elétrico é igual a zero. Essas duas equações, não, isso aqui está contida nessa expressão aqui, não, são dois postulados, a gente demonstrou isso em lugar nenhum, né? É a base da nossa teoria até agora. A gente está se baseando nessas duas equações, né? Essa aqui, do divergente a gente pode, usando o teorema divergente, eu levo nessa equação aqui. Não, eu posso transformar dessa forma até aquela forma de nessa. Isso que seria a lei de... isso aqui é um R quadrado, né? Ainda bem que eu vi a tempo. Isso aqui a gente chama de lei de Coulomb, né? Essa aqui é a lei de Gauss, elas são equivalentes. Eu vou de uma para outra, a gente fez isso. Bom, lembrando, né? Estou lembrando algumas coisas, já que a gente está fechando essa parte de eletrostática. Cargas em repousos é o que se chama de eletrostática. Eletrostática. Eu prometi que a gente ia colocar cargas em movimento hoje, nós vamos, daqui a pouco. Mas antes estou revendo isso aqui. É fácil, né? Você vê que a gente viu muito pouco nesses últimos tempos, né? O fato que o rotacional de E ser igual a zero, isso aqui implica que a gente pode escrever o campo elétrico como sendo o gradiente de uma função escalar. É conveniente a gente definir a função menos V, né? Então, o campo elétrico pode ser escrito como menos o gradiente de V, e aí a gente usa a primeira equação lá, a gente acha uma equação para V, que é chamada equação de Poisson, né? Del2 de V, menos ρ sobre ε0, né? Que é a chamada equação de Poisson. Um caso particular se eu estou numa região do espaço em que a densidade de carga é zero, então ρ aqui é zero, essa equação vira o que a gente chama de equação de Laplace, e a gente viu técnicas de resolver essas equações lá, né? A gente viu propriedades dessas equações, né? Tem umas propriedades bem interessantes que ajudam a gente a achar a solução, achar a função potencial V. Del2 de quê? Né? Del2 de V. Del2 de V igual a zero é a equação de Laplace. A gente viu propriedades aqui das soluções dessas equações, a gente viu métodos de resolver elas. Se eu achar o potencial, achar o campo elétrico é fácil, basta fazer derivadas, né? Eu tiro o gradiente dessa função. Com o campo elétrico, eu acho a força, que é o meu problema original, né? Parece um problema bobo, mas eu já comentei sobre isso, né? É um problema super importante, porque quase todas as forças que a gente sente no dia a dia, que a gente encontra, né, são forças desse tipo, forças eletromagnéticas. A exceção é força gravitacional, né? Só tem 4 tipos de força, vocês sabem isso, né? Força gravitacional, que a gente conhece, ela só fica importante quando você tem massas grandes, né? Como o planeta Terra,
Sol, etc. Fora isso, ela é uma força muito fraca, né? Tem as forças eletromagnéticas, que é quase todas as outras, que a gente sente, porque os outros dois tipos de força que tem, interação forte e interação fraca, elas são com um alcance muito curto mesmo, né? Distâncias subatômicas, né? Distâncias nucleares, no caso da interação forte. Então, 10 a menos 15 metros, a gente não vê isso. Ela cai para zero num intervalo de distância que é 10 a menos 15, 10 a menos 14 metros, a gente não encontra essas forças no dia a dia, a não ser que você esteja fazendo experimentos de física nuclear. Muito bem, mas então isso aí, com exceção da parte de elétricos, né, resume tudo que a gente viu até agora no curso. Tá? Então, nós temos que fazer coisas novas, e aí nós vamos colocar cargas em movimento. Tá? Então, a partir de agora, eu vou admitir a possibilidade de ter cargas em movimento. Quando eu tenho cargas em movimento, eu digo que eu tenho uma corrente elétrica. Tá? Vou definir corrente elétrica daqui a pouco, precisamente. Né? Mas antes, vamos ver algumas observações experimentais. Para a gente não entrar seco e duro, né, nas expressões matemáticas que a gente precisa. Cargas em movimento. Vou colocar um ponto de exclamação aqui, né? É uma coisa legal, uma coisa nova, agora tem cargas se movimentando. Bom, para a gente não entrar direto, seco, nessas expressões matemáticas, vamos olhar alguns resultados de experiência. Toda essa física do eletromagnetismo que a gente sabe, né? O eletromagnetismo foi sendo construído aos poucos, baseado na observação de resultados experimentais. Né? Então, muitas pessoas, né? Faraday fez várias, tem uma contribuição muito importante, né? Fez várias observações, olha, acontece isso, se eu fizer isso, acontece aquilo. Né? Ampère, Eustads, tem muita gente que contribuiu com esses experimentos aqui. Né? Então, algumas dessas observações. Vou pegar cargas elétricas em movimento dentro de um fio. Eu tenho um material condutor, né, um fio, no qual tem cargas elétricas em movimento, cargas elétricas passando assim, eu chamo isso de I. Vou chamar de I minúsculo por enquanto. Tá? Tem cargas elétricas andando nesse fio aqui. O fio, como um todo, ele é neutro, eletricamente neutro. Então, essa carga aqui, essa corrente, sou obrigado a definir alguma coisa, nós estamos falando de coisas que vocês não sabem. É a quantidade de carga dQ que passa por unidade de tempo, dt, quantidade de carga dQ que passa no intervalo de tempo dt por um ponto aqui desse fio. Olha nesse ponto aqui, sento ali naquele ponto do fio e fica anotando, ó, passou uma carga dQ, quanto tempo que ela levou para passar? dt. Então, a corrente, por definição, é a quantidade de carga que passa por unidade de tempo em um ponto desse fio aqui. O fio, como um todo, ele é neutro eletricamente. Tem cargas nele, essas cargas estão em movimento, mas tem outras cargas de sinal contrário, né? Mesma magnitude, sinal contrário, que estão paradas no fio, elas não estão em movimento, mas são iguais em magnitude, de forma a tornar o fio neutro. Tá? Essa é uma situação comum, né, que você tem. Você tem um fio de cobre na sua casa, lá está passando uma corrente elétrica nela. Essa corrente elétrica, a gente sabe, hoje não é conduzida num fio de cobre, é conduzida por elétrons, que são as cargas que são livres para se movimentar nesse material metálico. Então, os elétrons têm carga negativa, eles estão andando. Mas tem um número igual de íons positivos, átomos que perderam exatamente esses elétrons, né, que ficam livres para se movimentar, esses átomos ficam lá com uma carga positiva, uma carga igual em módulo e sinal contrário ao dos elétrons lá. Então, o fio não tem carga resultante, não, ele é zero. A carga total no fio é zero, mas tem cargas em movimento. Né? Se é um fio de cobre, são elétrons lá andando. Se eu colocar uma carga de prova Q aqui, né, sempre a gente coloca uma carga de prova Q, quero ver qual que é a força que atua nele. Fala, tem cargas nesse fio aqui se movimentando, né? Deve aparecer uma força sobre essa carga aqui, né? Mas se a velocidade da carga Q for zero, se ela estiver parada, tá? A força sobre ela é zero nessa situação aqui. Essas cargas estão andando, mas a carga de prova está parada. O que eu observo é que não tem força nenhuma nessa carga aqui.
Se ela se movimentar, aí é outra história, né? Se a carga aqui, se a velocidade da carga aqui é diferente de zero, aí aparece uma força sobre ela está perto do fio, né? Aparece uma força sobre ela que é diferente de zero. Tá? Mas, mais observações experimentais. Né? A força é diferente de zero e essa força que aparece sobre a carga aqui, ela é perpendicular à direção da velocidade da carga aqui. Se a carga aqui estiver andando na direção x, a força sobre ela, quem está andando é a carga aqui, tá? Ok? Tem cargas andando no fio também, tem essa corrente no fio, mas eu estou falando da velocidade da carga de prova aqui. Tá? A força que aparece nela é perpendicular à direção da velocidade dessa carga aqui. Ela é perpendicular também à direção de movimento das cargas no fio. Ela é perpendicular à corrente também. Tá? Observações experimentais. Vamos fazer outras observações experimentais aqui. É uma espécie, estou tentando dar uma espécie de motivação para as equações que a gente já vai colocar aqui, assim, como nós vamos descrever esses fenômenos, né? Outras observações experimentais. Esses são experimentos que boa parte deles foi feita coisa de 200 e tantos anos atrás, né? Vou pegar dois fios agora. Eu tenho um fio aqui, no qual está passando uma corrente I para cima, e tem um outro fio próximo deles, estão separados uma certa distância, no qual está passando uma corrente em sentido contrário. Os dois fios são paralelos, um é paralelo ao outro, mas numa corrente está na direção menos E, a outra está na direção mais E. Quando esses fios estão próximos o suficiente, eu consigo medir uma força entre eles. Nesse fio de cá aparece uma força no sentido de afastar ele do primeiro fio e a mesma coisa acontece no fio 2. Aqui também aparece uma força no sentido de afastar o fio 2 do fio 1. Né? Fios paralelos, nos quais estão passando correntes em sentidos contrários, aparece uma força de repulsão entre os fios. Se eu inverter o sentido de uma das correntes, né, pego os mesmos dois fios, mas agora coloco a corrente elétrica nos dois, no mesmo sentido. Tá? Então, essa aqui é a corrente no fio 1, essa aqui é a corrente no fio 2. Vamos colocar índice aqui. Corrente no fio 1, corrente no fio 2. Né? A força agora, se as correntes estão no mesmo sentido, é uma força de atração. O fio 2 faz uma força sobre o fio 1, né? No sentido de atrair ele, e o fio 1 faz uma força sobre o fio 2, no sentido de atrair ele para perto. Tá? Uma terceira e última observação experimental é o seguinte, que é curiosa, mas vai levar um tempo para a gente explicar ela. Se eu tiver, de novo, a mesma situação que eu falei antes, né? Eu tenho um fio no qual está passando uma corrente I aqui. Agora, eu vou colocar perto desse fio uma bússola. Uma bússola nada mais é do que um pedacinho de material magnético, né? Um material imantado, que a gente não sabe o que é ainda não, mas você sabe, mas a gente não estudou isso não, né? Essa bússola sente a presença dessa corrente. Se eu aproximar ela do fio, a posição da agulha da bússola muda. Se eu afastar do fio, a posição da agulha muda também. A posição que a agulha da bússola indica depende de onde que ela está em relação ao fio. E o efeito é tão mais forte quanto mais próximo do fio eu tiver. Ok, eu não sei ainda o que é uma bússola, né? Isso aqui é um material que eu chamei de magnético. Eu tenho um pedaço de material, um pedacinho de ferro, por exemplo, que produz um campo magnético, mas nem definimos o que é campo magnético ainda, tá? Mas então, olha, nós vamos... Isso é o nosso motivo de estudo agora, tá? Então, vou voltar nesse material aqui e a gente vê o que é que produz esse campo magnético num objeto que aparente que não tem corrente, né? Assim, está parado, não estou passando corrente aqui, não estabeleci uma diferença potencial que faz uma força sobre as cargas, que põe ela em movimento.
no material dessa bússola. É um material que está lá, desconectado de tudo, e, no entanto, ele produz um campo magnético. Nós vamos entender isso num futuro bem próximo, tá? Mas, por enquanto, vamos ficar com essas observações experimentais. E o que eu preciso fazer agora é construir, né, um modelo para poder explicar essas observações experimentais. Eu preciso construir uma teoria. Como que eu faço? Assim? Eu quero expressar essas forças de um fio sobre o outro, né? Vamos voltar no slide anterior. Essa força que aparece sobre a carga de prova que está próxima de um fio, quando a carga está em movimento. Mas se a carga de prova parar, não tem força nenhuma. Qual que é o modelo físico? Qual que é a teoria que eu posso fazer para explicar tudo isso? Bom, todas essas observações experimentais que eu mencionei aqui, todas elas podem ser explicadas considerando que cargas elétricas em movimento, elas produzem um campo magnético B. Um campo magnético que a gente vai chamar de B. Tá? Então, esse é o nosso modelo físico que está acontecendo. Antes, eu expliquei a força de uma carga elétrica sobre outra carga elétrica, as duas paradas, né? Falando assim, porque essa carga elétrica aqui produz um campo elétrico que vai fazer força sobre a outra. E agora, eu estou postulando para vocês, né? É um modelo, né? Um modelo de o que é que está acontecendo. Cargas magnéticas. Eu falo uma coisa, eu escrevo ela. Eu tenho que falar o que eu estou querendo escrever. Cargas em movimento produzem um campo também. O que é um campo? É uma entidade que em cada ponto do espaço, né, tem uma magnitude, uma direção e sentido. E esse campo produzido por cargas em movimento, que é diferente do campo elétrico que elas produzem, eu chamo de campo magnético. E a gente vai chamar ele de B. Tá? É mais ou menos a notação universal para campo magnético. Até os chineses usam a letra B para designar o campo magnético. Esse campo magnético é que é a entidade que produz a força sobre outras cargas que também estejam em movimento. Esse campo magnético criado por uma carga em movimento, uma corrente elétrica, por exemplo, né? Ele faz uma força sobre outras cargas que também estejam em movimento. É importante demais falar que esse campo B, ele é diferente do campo elétrico, tá? Não tem nada a ver uma coisa com a outra. Um é produzido por cargas paradas ou em movimento também. Assim, a simples existência de uma carga elétrica, né, aparece, então, esse campo elétrico, que faz uma força que a gente já analisou, né? A gente já analisou bastante esse campo elétrico. Mas se a carga estiver em movimento, aparece um outro campo, que é o que eu estou chamando de campo magnético, né? Que é medido em outras unidades que produz um tipo de força diferente. E é um campo que só aparece se as cargas estiverem em movimento, né? Um parêntese aqui é o seguinte, né? Eu mencionei a bússola ali, quase estou meio arrependido até de ter mencionado a bússola. Mas aqui, o campo magnético também pode ser produzido por objetos magnetizados, né? Onde, então, eu não tenho movimento de carga. Eu olho e falo, onde é que tem carga se movimentando aqui? Mas isso nós vamos olhar depois, tá? Então, nós vamos analisar, eu acho que é o capítulo seguinte do livro. Nós estamos começando o que corresponde no nosso livro-texto ao capítulo 5. Esse tipo de campo magnético não é um tipo diferente de campo magnético, não. Esse campo magnético, né, que é produzido por magnetização, esse campo magnético tem lá na agulha da bússola, a gente vai analisar ele lá no capítulo 6, tá? É o próximo item de matéria. Então, segura a mão aí. Por enquanto, a gente vai considerar só campos magnéticos produzidos por essas cargas elétricas que eu estou vendo elas se movimentando. Tá? Vamos falar bastante campo magnético aqui primeiro, vou olhar a força, mas assim, eu lembrei de uma outra coisa aqui, que alguns mais curiosos podem perguntar aqui. Olha só, o campo magnético está ligado com o movimento de cargas, né? Eu só vejo um campo magnético sendo produzido se as minhas cargas elétricas estiverem em movimento, elas tiverem uma certa velocidade. Por exemplo, né,
Ok, eu posso colocar essas cargas I aqui, né, em movimento. Então, tem cargas aqui em movimento, tem uma corrente elétrica. Eu falei, eu tenho uma carga de prova aqui, né, e se ela tiver em movimento, se essa carga aqui tiver uma velocidade V índice Q, eu vejo uma força sobre essa carga aqui. Né? Tá legal, muito bem, tudo bem. Eu explico essa força falando, não, é porque essa corrente elétrica aqui produz um campo magnético, e esse campo magnético é que faz uma força sobre a carga que é grande quando ela tem velocidade. Se você for bastante curioso, você já aprendeu um pouco de teoria da relatividade, né? Você pode se perguntar o seguinte: o que vai acontecer se eu mudar para um referencial inercial que tiver a mesma velocidade dessa carga aqui? Essa força magnética vai sumir? Mas, assim, espera aí, força some? A força vai depender do referencial que eu estou vendo? O campo magnético some na hora que eu mudo de um referencial para o outro? Né? É uma pergunta interessante, né? E é mais ou menos perguntas desse tipo que levaram ao desenvolvimento da teoria da relatividade, que levaram Einstein a pensar na teoria da relatividade. O que acontece com o campo magnético? O que acontece com a força magnética sobre uma carga em movimento quando você muda para um referencial inercial que está andando na mesma velocidade dessa carga? Então, naquele referencial, sua carga está parada. A força magnética sobre ela tem que ser zero, então, né? Senão todo o nosso eletromagnetismo aqui está errado. Né? O que acontece com o campo magnético, então, quando eu passo um referencial inercial para o outro? Essa pergunta aqui, né? Isso é propaganda aqui do curso de Eletromagnetismo 2. Essa pergunta, vocês têm que aguardar o curso de Eletromagnetismo 2 para saber. Né? Essas transformações de referenciais só aparecem lá no final. Eletromagnetismo visto do ponto de vista da teoria da relatividade. Né? A resposta curta e grossa é o seguinte: esse campo magnético, quando eu mudo de referencial, esse campo magnético vira um campo elétrico. E vice-versa. Campos elétricos podem ser transformados em campos magnéticos quando você muda de referencial. Detalhes a serem vistos no futuro. Mas vamos voltar a essa força aqui, né, que aparece sobre essa carga aqui, que está em movimento aqui. Sobre essa carga aqui, vai aparecer uma força que... Deixa eu desenhar o sentido certo aqui. Bacana. Com B, parece uma força... Produto vetorial com B, parece uma força para cá, ó. Espero que eu tenha acertado o sentido da força. Numa situação como essa. É a força magnética. Eu posso fazer medidas sobre isso, tá? Sobre essa força aqui. Vejo que essa força que aparece sobre a carga de prova, ela depende dessa velocidade, ela depende dessa corrente, porque é essa corrente que cria esse tal de campo magnético, tá? Bom, para cortar a história, eu vou escrever a forma dessa expressão. É um postulado, tá? Essa força magnética que aparece sobre a carga Q, que tem velocidade V, índice Q, ela depende do valor da carga elétrica e ela depende do produto vetorial da velocidade da carga com o campo magnético na posição daquela carga. O que a corrente elétrica, o que essa corrente elétrica aqui faz? Ela cria um campo magnético que a gente vai ver isso mais uma ou duas aulas, né? A gente vai ver que esse campo magnético criado por essa corrente na posição dessa carga, ele está saindo da tela nessa posição aqui. Então, essa carga Q aqui, vou desenhar esse Q um pouco para o lado aqui, e vou desenhar o campo magnético em verde para diferenciar uma coisa da outra. O campo magnético está saindo da tela. Então, ó, VQ, produto vetorial com B, que está saindo da tela, dá uma força magnética para baixo, né? Nesse exemplo de cá. Que o campo magnético produzido por essa corrente é esse que eu falei, a gente vai calcular daqui a pouco, tá? Usando um outro postulado. Mas, por enquanto, o que a gente tem é isso aqui, é um postulado, não estou demonstrando ele de lugar nenhum, tá? Isso aqui expressa
um número imenso de resultados experimentais, eu vejo que a força que aparece sobre uma carga Q, que tem velocidade VQ, na presença de um campo magnético B, pode ser escrito por isso aí. Isso aí tem um nome também, né, chamada de força de Lorentz. Lorentz é um físico teórico, era um físico teórico, né? Tem o Lorentz com o T e tem o Lorentz sem o T, né? Todos os dois são grandes físicos, aí todos os dois têm contribuições importantes para o eletromagnetismo. Mas esse aqui é o Lorentz com T. É só um nome, tá? O que importa é a expressão da força. Então, você vê, ó, nessa expressão aqui está contido os resultados experimentais que eu falei. Essa força magnética ela é perpendicular à velocidade da carga e é perpendicular ao campo magnético também, né? Esse vetor aqui, força, que é o resultado de um produto vetorial de dois outros vetores, ele é perpendicular tanto ao V, índice Q, quanto ao B também. Eu deixei esse índice Q aqui para deixar muito claro que essa velocidade é a velocidade dessa carga aqui, tá? Tem nada a ver com a velocidade das cargas que estão no fio, com esse movimento que está criando o campo magnético. Isso está expresso aqui, tá? Essa velocidade que aparece nessa expressão é a velocidade da carga que está sofrendo a ação dessa força. Tá? Por isso, vou deixar esse índice aí, depois eu deixo ele para lá. Tem uma coisa curiosa, o campo magnético tem umas curiosidades, né? O campo magnético não é bem um vetor, não. Ele é o que a gente chama de um pseudo-vetor. Vou mudar de slide aqui para falar isso aqui, né? Uma curiosidade matemática, né? B é um pseudo-vetor. Por que a gente chama isso de pseudo-vetor? O que é um pseudo-vetor? Olha só, o campo magnético B apareceu, posso considerar isso como definição dele, né? Ele apareceu nessa expressão para força de origem magnética, né, sobre uma carga aqui, que é Q, V, índice Q, velocidade da carga, produto vetorial com B. Ele envolve um produto vetorial. Um vetor normal, tá? Um vetor qualquer, o V, Q, por exemplo, né? Se eu vou descrever um sistema de eixos aqui, né? Eu tenho um sistema de eixos x, y, z. O x está para cá, o y está para cá. Apaga isso aqui e o z está para cima, né? Para simplificar meu desenho, vou colocar minha velocidade VQ, vou colocar ela aqui no plano ZY. Tá? Isso aqui é a minha velocidade VQ. Meu VQ, por exemplo, tá? É um exemplo. VQ ele tem uma componente VY na direção de São Chapéu, mais uma componente VZ na direção Z Chapéu. Se eu fizer uma operação de simetria, que chama-se inversão, que é o seguinte, nenhum mistério, tá? Operação de simetria, inversão. A inversão consiste no seguinte, você muda o seu sistema de eixos, você faz x ir para menos x, y vai para menos y e z vai para menos z. Se você faz isso, se você faz uma operação de inversão no seu sistema, o que vai acontecer? O y chapéu vai para menos y, z chapéu vai para menos z. O que você vai fazer é transformar, né? O y chapéu, agora o positivo é para lá, o z chapéu positivo agora é para baixo, o x chapéu positivo agora é para lá, entrando lá, né? O que acontece com a sua velocidade? A sua velocidade VQ, ela vai para menos VQ, ela troca de sinal. Tá? Então, um vetor normal, quando você troca o sinal de todos os eixos, né? Eu posso fazer isso aqui, ó, x chapéu vai para menos x chapéu, talvez fique mais claro, né? Eu estou mudando os eixos, então vou mudar a direção dos vetores unitários. Quando você faz uma operação de inversão, vetor troca de sinal.
vetor A vai para menos A, vetor VQ, velocidade da carga Q, vai para menos VQ. A mesma coisa acontece com a força. Força também é um vetor, digamos, normal, né? É um vetor. A força vai para menos a força. Mas um vetor que é produto vetorial de dois outros vetores, né? Se eu tiver um vetor V, que é um produto vetorial do vetor A com o vetor B, quando eu faço operação de inversão, o que acontece? O vetor A ele vai para menos A. Não? Eu estou fazendo o produto vetorial dele com o vetor B, que vai para menos B. Então, o vetor V não troca de sinal. O vetor V, que é um produto vetorial de dois vetores, ele não troca de sinal na operação de inversão. Isso é um pseudo-vetor. Isso é o que a gente chama de um pseudo-vetor. Como na definição do campo magnético está envolvido um produto vetorial, o campo magnético é um pseudo-vetor. Né? Porque, olha, velocidade é um vetor normal. Nenhum problema com ela. Ela troca de sinal na inversão. Força também é um vetor normal. Ela troca de sinal na inversão. Então, se eu fizer uma operação de inversão, essa equação tem que continuar válida. Isso aqui troca de sinal, isso aqui troca de sinal, isso aqui não pode trocar de sinal para a equação continuar válida. Isso aqui é um pseudo-vetor. O B é um pseudo-vetor, tá? Porque ele, na definição do campo magnético, está envolvido um produto vetorial, né? Na verdade, nesse meu exemplo aqui, eu não devia usar B, não, né? Porque B está sendo usado para campo magnético. Vou trocar o nome desse vetor aqui, vou chamar de C. Ó. C é um vetor que troca de sinal, tá? Para a gente não confundir com esse B aqui. C é um vetor, A é um vetor, né? B, campo magnético, é um pseudo-vetor. Ok, mas isso é só mais um parênteses. Nessa aula de hoje está cheio de parênteses. Não consigo resistir a fazer esses parênteses. Resumindo tudo que eu falei até agora sobre cargas em movimento, forças que aparecem em cargas em movimento, é que a nossa expressão para força, agora, ela tem que ser modificada. A gente tinha uma expressão para força que aparece uma carga elétrica Q, era Q vezes E, não? Quando eu tinha só campo elétrico. Agora eu posso ter campo magnético também, então a expressão geral para força, ela vai ser, a expressão completa é assim, ó, a força sobre uma carga Q, numa certa posição, ela depende do campo elétrico naquela posição, né? Tem com essa componente que é Q, valor da carga, vezes o campo elétrico naquela posição, mais a carga Q de novo, vezes o produto vetorial da velocidade dessa carga Q com o campo magnético que tem naquele ponto do espaço. Então, esse aqui eu posso considerar, a gente tinha como postulado antes só essa parte aqui, né? Que acho que eu chamei de lei de Coulomb também, né? A gente tinha só esse primeiro termo. Agora nós vamos acrescentar esse segundo termo, que é chamado de força de Lorentz, mas, na verdade, o usual é chamar essa expressão inteira aí de força de Lorentz. Vocês vão ver muitas vezes essa expressão inteira ser chamada de força de Lorentz. Tá? E o nosso problema, então, agora, o campo elétrico, a princípio, a gente sabe determinar, né? Dada uma distribuição de cargas, sei como minhas cargas estão distribuídas no espaço, eu sei encontrar o campo elétrico. Meu problema agora, né, é saber como achar o campo magnético. Se essa minha distribuição de cargas, a mesma distribuição de cargas está criando esse campo elétrico aqui, ela pode agora estar em movimento. Essas cargas que criam um campo elétrico podem estar em movimento, então elas vão criar um campo magnético também. Então, nosso problema agora é saber como encontrar esse campo magnético, né, dada a distribuição de cargas e dado o movimento que essa distribuição de cargas tem.
Então, é isso que nós vamos fazer nas próximas aulas, tá? Com algumas limitações, tá? A gente vai bem devagarzinho no curso aqui. Nós vamos supor que essas cargas estão em movimento e o movimento não muda, né? Essas cargas que criam um campo magnético, eu vou supor que elas estão se movimentando de uma certa forma e esse movimento não muda, não tem aceleração, tá? As cargas estão se movimentando, mas sem aceleração. E vou supor que a carga Q, não, de carga de prova sobre a qual eu estou medindo a força, que eu estou querendo descobrir qual que é a força dela, eu vou supor que ela tem uma velocidade, mas não vou dar aceleração para ela. Tá? Mais uma vez, movimentos acelerados vai ficar para eletromagnetismo 2. Né? A coisa fica consideravelmente mais complicada. Bom, antes de começar a calcular esse campo magnético, eu queria analisar um tipo de movimento que é um tipo de movimento importante e achar a expressão para a força sobre um fio na presença de um campo magnético. Mas eu acho que eu vou deixar para fazer isso na próxima aula, tá? Porque eu não vou conseguir fazer tudo nesses minutos finais que a gente tem aqui, não. É melhor parar por aqui, em vez de parar no meio do caminho de um cálculo. Né? Então, eu vou parar por aqui. Tá? Na aula que vem, o que eu quero fazer? Eu vou analisar um movimento específico que acontece com cargas em movimento na presença de um campo magnético, é o chamado movimento de ciclotron, e variações dele. Por quê? Porque é um movimento simples, muito importante inclusive do ponto de vista tecnológico, importante também para a gente entender outros tipos de movimentos. É um movimento básico, né, de carga na presença do campo magnético. Né? Vocês sabem que físicos analisam as coisas assim. Né? Você tira todas as complicações, chega numa coisa simples. Um fenômeno, com todas as aproximações aqui, o fenômeno é simples desse jeito. Então, agora eu vou introduzindo, pouco a pouco, né, as complicações e vou vendo como que esse movimento simples vai modificando. Então, a gente faz isso na próxima aula e, logo em seguida, a gente vê como achar o campo magnético produzido por cargas em movimento. Gente, alguma dúvida até aqui? Não, professor. Tranquilo. Tranquilo? Alguma dúvida sobre a prova? Tiveram tempo de dar uma olhada na prova? Por enquanto... Eu já dei uma olhada já, né? Até comecei a fazer a prova, mas só que assim, é tanta coisa que tem que fazer no dia de hoje que está meio apertado, mas dá para ir. Tá, mas não deixa para a última hora, não. Tá? Lembra que é melhor fazer com calma para poder fazer uma coisa bem explicadinha. Ela não é complicada, pelo menos eu acho. O professor nunca acha que a prova é complicada. Né? O professor sempre acha que a prova é muito fácil. Mas tem que ir com cuidado, tá? Eu já fiz algumas observações iniciais, vou dar mais uma dica aqui na prova. Cuidado com as densidades de carga ligada superficiais. Densidade de carga ligada superficial, ela está numa superfície. Tá? Então, e ela depende do vetor normal àquela superfície. O vetor normal à superfície é sempre para fora da superfície. Ok? Grava essa frase que na hora... Gravadíssimo. ela vai aparecer. Ok, então, gente, na dúvida, vocês dão uma olhada em problemas semelhantes que tem no livro, né? Problemas que vocês já resolveram, e se aparecer algum problema, vocês me avisam, tá? A gente vai resolvendo, ok? Ok, então, gente, bom final de tarde para vocês, vou ficar por aqui. Divirtam-se. Obrigado, professor. Bom descanso também. E até até a próxima aula. Até quinta. Próxima aula. Até quinta, professor. Alô. Até quinta. Até quinta, professor. Obrigado.